Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua em Êxodo, capítulo 1, e agora estaremos lendo apenas um versículo, que é o versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Nós vamos falar sobre as duas parteiras. Nós temos aqui mais uma medida absurda de Faraó tentando deter o povo de Deus. Anteriormente falamos que ele criou trabalhos pesados, forçados, ele não dava descanso ao povo de Deus para que causasse doenças no povo hebreu, mas nada disso acontecia. Então, a bênção de Deus estava naquele povo. Agora, ele toma outra medida, cautelosa, porque ele tem medo de atacar diretamente o povo e do povo se revoltar e tomar o controle do Egito. Nós vamos ter outra medida drástica, uma medida absurda, que é a morte dos filhos das mulheres hebreias, por ordem de Faraó. Mas antes de tudo, precisamos nos deter em alguns detalhes quanto a essas duas parteiras. Seus nomes são bem conhecidos pelo povo de Deus, Sifrá e Puá. Primeiramente, vamos olhar para o termo hebreu, que usado nas páginas do Velho Testamento, tem ligação com os semitas, de maneira que podemos dizer que seu uso aqui seria mais cultural e não genérico. A Bíblia diz que o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Nós podemos analisar que, no tocante a esse nome hebreu, não somente o aspecto cultural, como apontava para os semitas, estava presente, mas até mesmo o sentido de menosprezo foi usado para com o povo de Deus quando estava no Egito. As palavras de Faraó, no sentido de hebreu ou hebreias, era em forma de detratação, era usado em forma de atacar o povo de Deus. Eu li certo escritor que dizia que a forma como Faraó olhava para os hebreus é como alguém olha para os índios, para os ciganos, para negros, para mulheres, para judeus. Alguns tratam de forma pejorativa, negativa. Então era assim que Faraó olhava para os hebreus, um povo que incomodava, porque para ele o povo hebreu não era nada. Não era nada. Especialmente também porque tinha um aspecto espiritual. Faraó age contra o povo de Deus porque o inimigo também o incitava para isso. Agora nós temos que analisar outro detalhe aqui na questão das parteiras hebreias. Pode realmente tratar-se de parteiras hebreias? Ou seriam mulheres egípcias encarregadas de fazer o trabalho de supervisionarem essas mulheres em seus partos? Para essas questões, existem muitas respostas. Mas nós podemos analisar que o que se entende é que, falando do povo hebreu, eles não eram vistos com bons olhos no Egito, especialmente Faraó. Nós podemos analisar aqui que essa expressão que ele faz para as parteiras hebreias, elas são questionadas de muitas maneiras. Tratando de Sifrá, Orlando Boyer, em sua enciclopédia, ele define essa mulher como uma parteira egípcia. O significado do seu nome em hebraico é esplendor. Já Puá, ele a vê como uma parteira hebreia. Nas palavras de Alan Kohler, ele diz que esses nomes são semitas e está relacionado com alguns personagens bíblicos. Nós podemos analisar a leitura em Juízes capítulo 7, versículo 10. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Juízes capítulo 7, versículo 10, fala da seguinte forma: E ainda temes descer, desce tu e teu moço, Purá, ao arraial. Vamos ler agora Atos capítulo 5, verso 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira,
pela expressão, pelo sotaque, há uma ligação entre Puá, conforme Juízes 7:10, falando com Pura, e também Sifrá, relacionado a Safira, conforme Atos 5:1. As análises desses nomes são importantes para evidenciar que o texto não se trata de uma lenda, mas de um acontecimento real e histórico. Nesse caso, conforme a análise de Boyer, uma seria egípcia, já a outra seria hebreia, para fiscalizar o parto das mulheres hebreias. São muitas as concepções no tocante a essas mulheres parteiras. Uma delas é quanto à questão de serem apenas duas para um número tão grande de pessoas. A outra questão é porque aparecem apenas duas e não outras. Mas pode-se dizer que aqui esses nomes foram lembrados. Então, a outra questão é que apenas essas duas mulheres hebreias aparecem porque elas temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei Faraó. Então, são várias as concepções presentes nesse texto, mas o texto é claro em dizer que essas duas mulheres, elas, na verdade, se tornaram relatadas na narrativa bíblica porque temeram a Deus. As concepções nós deixamos de lado. O importante é entender que elas foram fiéis e quem é temente, quem é fiel a Deus, sempre tem vitória. Que Deus os abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém.